oculto, o mundo espiritual é algo que sempre chama a atenção das pessoas. Como esses últimos dias estamos vivendo dias aí de festas de Halloween, né, uma festa pagã, a qual é regada à espiritualidade, a coisas do oculto. Eu achei bem interessante da gente estar aproveitando essa temática para falar um pouco a respeito desse assunto, o assunto de espiritualidade. Eu trouxe aqui como base um vídeo do Daniel Lopes, ele que é colunista lá do jornal Gazeta do Povo, e vai estar compartilhando com a gente aqui algumas informações particulares dele sobre experiências espirituais que ele já viveu. E a partir disso a gente vai estar gerando aí esse bate-papo, fazendo uma reflexão a respeito disso tudo. Fala pessoal, tudo bem? Que a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Eu sou o Glauber, seja muito bem-vindo ao canal Fique Firme. Desde já eu te peço que assista esse conteúdo até o final, porque eu tenho certeza que você vai ser abençoado de alguma forma. Mas antes, eu preciso te pedir que se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho das notificações. Quer ajudar o canal? Não esquece de deixar o seu like, comente qualquer coisa aqui embaixo para poder ajudar no engajamento. A sugestão de palavra é essa aqui, ó. No mais, fica na fé, fique firme e bora pro vídeo. A gente conversar um pouquinho sobre as experiências sobrenaturais mais sinistras que eu já tive na minha vida. E começaram muito cedo, tá? Começaram muito cedo essas minhas experiências. Começaram quando eu era criança ainda. E isso foi ótimo, porque isso tudo ali me ajudou a abrir o meu entendimento do mundo espiritual. E eu, graças a Deus, assim como a maioria dos meus amigos, que são pessoas que conhecem o mundo espiritual e frequentam o mundo espiritual, vivem o mundo espiritual, a gente tem experiências diárias sobre o mundo espiritual. Experiências diárias. Vamos fazer assim então? Apertem os cintos que eu vou contar algumas histórias agora. Uma das primeiras experiências que eu me lembro, eu tava na minha casa e eu tava com um amigo nosso, um amigo meu, infelizmente já falecido. Um abraço pra Laura Micaela, Deus abençoe, um abraço pra Rafael também, nosso amigo. E eu e um amigo meu estávamos vendo televisão na minha casa e tinha um objeto na casa da minha mãe. Esse objeto, ele ficava em cima de uma estante. E a gente começou a zombar da forma do objeto, tá? Uma estátua assim de um homem, mas era um negócio um pouco cômico, assim, um pouco engraçado. E a gente começou a brincar, lá, como é que... Olha a cabeça dele, olha o corpo, não sei o quê. Pré-adolescente, né? Meus amigos, eu não sei como explicar isso, mas de repente aquele negócio caiu lá de cima do armário e quebrou tudo. Eu sei que eu e ele saímos correndo. Foi uma das primeiras experiências estranhas que eu tive na minha vida. Um pouco antes disso, eu me lembro de um pesadelo que eu tive. Eu devia ter uns 10 anos de idade, talvez. E eu tava dormindo no meu quarto. Eu dormia junto com meu irmão nessa época. E eu tive esse pesadelo que era o seguinte. Nesse pesadelo, o meu pesadelo era dentro da minha própria casa, né? O cenário do sonho. E eu comecei a ouvir um barulho vindo do quarto da minha mãe. No sonho. Isso aqui é um sonho. Um barulho assim. Aí eu levantei e fui lá ver. Quando eu cheguei lá, eu observei uma senhora assim, tipo uma senhora com a tipologia evangélica tradicional, né? Uma senhorinha de vestidão, coque na cabeça. E ela meio que orando assim. E o que é curioso é que com 10 anos eu não era cristão ainda, não tinha me convertido ainda. O que aconteceu por volta dos 15, 16 anos, 14, 15. Então, quando eu olhei no quarto, eu não sei se vocês já viram isso, mas antigamente passavam uns especiais na televisão sobre coisas espirituais. Eu tô falando de TV aberta mesmo, tá? Nas grandes emissoras, tá bom? Então, meus amigos, aí eu fui lá ver o que era isso, né? E aí, quando eu olhei, eu vi o lençol se mexendo como se tivesse algo embaixo ali do lençol, entendeu? Algo como se tivesse ali mexendo o lençol por baixo. E às vezes pareciam mãos embaixo do lençol. Isso no sonho, isso é um pesadelo. E aí eu olhei aquilo e falei, caraca, que parada sinistra. E eu me lembrei muito. Você que talvez seja dos anos 80, você se lembra que às vezes tinha até Globo Repórter, que mostrava umas coisas assim, meio Dr. Fritz, meio coisas sobrenaturais, que tinha umas paradas assim. Tinha uns negócios assim que às vezes o cara mexia num monte de algodão e aí de dentro do algodão começava a sair um monte de coisa. Eu não sei se vocês lembram disso, mas era umas... Não lembro exatamente dessa experiência que ele está falando, mas eu lembro que tinha muita programação na TV aberta que não estava muito preocupado com o público, se era um público mais infantil. Eu lembro que na época passou de 10 horas, pessoal, já estava rolando de tudo, tá? Passou de 10 horas da noite, era o horário de criança estar dormindo na cama. Então deu 10 horas ali, eles começavam a passar um monte de programação diferente. Eu lembro que minha mãe acostumou a gente assistir Arquivo X, que era uma série assim regada de coisas espirituais, de coisas paranormais, extraterrenas, entre outras coisas, né? Sempre com esse ar misterioso. Então, assim, eu tive muitas coisas que eu passei da minha vida, muitos medos que eu tive por conta dessas coisas que eu assistia. Seguiu. Umas coisas muito sinistras que passavam na televisão nessa época. Foi nesse nível, foi nesse sentido. Beleza, tive esse sonho com 10 anos, acordei preocupadaço. E aí, o que aconteceu? Quando eu comecei a ir à igreja, com meus 15 anos, mais ou menos, 14, 15 anos, um belo dia, eu tava em casa e tem uma conexão desse sonho que eu tive quando tinha 10 anos com um fato real que aconteceu quando eu tinha uns 15 anos. Eu tava em casa e era final de tarde e de repente, tava escurecendo assim, eu não sei como tava eu sozinho, tinha ninguém, só eu. E do nada, não sei porquê, eu estava no meu quarto e eu me lembrei desse sonho que eu tinha tido, sei lá, 5 anos antes.
E quando eu me lembrei daquele sonho e tava escurecendo, eu tava em casa sozinho, me deu um medo. E aí eu pensei assim, caramba, eu vou lá pra rua, não vou ficar dentro de casa não. Aí eu falei, não, não vou pra rua não, eu não posso ter medo disso, né? Eu confio em Deus. Só que eu não tinha muita noção de mundo espiritual naquela época. Aí o que eu fiz? Eu falei, cara, eu vou pra cozinha, vou preparar um lanche pra mim, né? E aí eu peguei um pão, peguei ali manteiga, e sentei na mesa da cozinha, acendi a luz, já tava preocupando. E aí, na hora que eu sentei pra lanchar, comer um pão ali e tal, com manteiga, a luz da cozinha apagou em cima de mim, assim, em cima da mesa. Eu senti que aquilo ali não era normal, ok? Eu levantei e pensei, caramba, será que acabou a luz? Faltou luz? E aí eu fui acender as luzes da casa, elas estavam funcionando. Era só a luz da cozinha que não tava funcionando. Aí eu falei, caramba, fiquei preocupado. Aí eu falei, eu vou pegar a Bíblia, vou ler a Bíblia. Em vez de orar, não sabia orar, né? Peguei a Bíblia. Daí na hora que eu sentei, comecei tava no escuro, né? Mas eu peguei a Bíblia e falei, caramba, eu vou fazer alguma coisa aqui, vou fazer uma oração. E quando eu orei, a luz voltou, aí beleza. Aí eu falei, vou lanchar. Aí comecei a lanchar, falei, ó, que bom, tá tudo tranquilo. De repente, eu comecei a imaginar, foi uma visão que eu tive, e nessa visão, eu tava pegando um instrumento de corte e tava usando o instrumento contra mim mesmo. E eu nunca tive propensão a esse tipo de coisa. Nesse momento eu falei, meu irmão, já era, tem alguma coisa errada acontecendo. Aí eu fiz uma oração, falei, Deus me perdoa, tira todo o mal daqui de casa, por favor. A luz apagou de novo, Senhor Deus, tira qualquer coisa ruim que tiver aqui em casa, orando sem noção, não sabia orar. E aí eu orei, a luz voltou. E aí passou o medo e eu consegui fazer o lanche ali. Essa foi a minha primeira experiência espiritual, assim, mais forte que eu tive quando eu comecei a andar com Deus. E a coisa foi só aumentando. Vou contar uma história interessante. Eu, na igreja, né, quando você frequenta uma igreja que realmente busca a palavra de Deus, vive a palavra de Deus, todo mundo que frequenta uma igreja de verdade começa a ter experiências espirituais logo cedo. Não foi diferente comigo. Uma vez eu já devia ter uns 16 anos, eu tava na igreja, e um cara que era referência pra mim, de um cara que era um bom cristão, pregava muito bem, conhecia muito a Bíblia, manjava das coisas. Esse cara chegou pra mim e falou, Daniel, eu estou com pressão alta, eu quero que você ore por mim. Poxa, um cara adulto, pregador, veterano, que já tava virando pastor da igreja, queria que eu orasse por ele? Eu falei, não, eu não vou orar por você não. E ele falou assim, não, Daniel, tem que ser você, porque Deus me falou que tem que ser você. Falei, caraca, então tá bom, vamos orar, né? Aí eu, sem noção, né, falei, Senhor, tira essa pressão alta dele, não sei o quê, foi uma oraçãozinha bem... E aí ele virou e falou, tô curado. Falou que ficou curado. Falei, meu irmão, não se empolga não, cara, vai lá no médico, procura ajuda, vai ver se tá tudo bem mesmo, mede a pressão. E o cara falou, não, eu senti que eu tô curado. Ele falou que ficou curado, né, e começou a falar que, pô, Daniel tem um bisturi na mão, tal. Falei, caramba. Aí beleza, eu nunca procurei essas coisas, as coisas vêm em cima de mim. Aí aconteceu algo mais sinistro. Por quê? Antes dele passar para a próxima história, é muito interessante quando isso acontece. Porque experiências espirituais, irmãos, a gente nunca acha que vai acontecer com a gente. Porque a gente vê filme, vê as coisas e a gente espera, né? Nossa, se eu for curar alguém, eu vou orar. E na hora que eu orar, vai dar uma luz, vai acontecer sim. Não, cara, é simples, sabe? Deus é simples. Então você colocou a mão ali com fé, você estendeu a mão sobre aquela pessoa, você orou, você acreditou que aquela pessoa pode ser curada ali, ela vai ser curada e acabou, sabe? A gente fica esperando muita fantasia, muito show, e não é assim que funciona, entendeu? Então a gente sempre tem esse pensamento mesmo, não, se for comigo não é... Olha direitinho, de repente você não se empolga não, que eu só fiz a oração que eu nem sei. Mas às vezes não é nem a pessoa que está orando, é a fé daquele que depositou a fé em você. Ele acreditou que Deus ia, através da sua vida, curar ele. Então foi o que aconteceu ali. Continuando. Um dia eu tava na igreja, e eu devia ter uns 20 anos, 22 anos, sei lá. Eu não era casado ainda, eu casei com 23 anos. Inclusive, um beijo pra minha esposa, Bárbara, tá aí acompanhando a gente. De repente, um cara, eu vou dar o nome da pessoa, um senhor chamado Jair, chegou pra mim e falou assim, Daniel, posso te apresentar uma pessoa? E aí eu respondi brincando, falei, já sou comprometido, né, porque eu já tava noivo da minha esposa. Aí ele falou, não, é uma senhora e tal, eu falei, tudo bem. E aí ele trouxe uma senhora, e ele disse pra senhora, diz pra ele tudo que a senhora me falou. Aí eu falei, caramba, que estranho isso, né? E aí essa senhora virou pra mim e falou, olha, eu nunca vi você, eu nunca entrei nessa igreja, mas na hora que eu entrei aqui e vi você, tava falando de mim, eu lembrei de você. Aí eu falei, mas como é que ela lembrou se ela nunca me viu? Será que ela vai falar que é de outra encarnação e tal? Só que aí, ela falou, não, eu tive um sonho com você. Aí eu falei, meu Deus, um sonho? Como assim, né? Um sonho comigo? A mulher teve um sonho comigo, ela nunca tinha me visto, ela foi à igreja e me viu, que tinha me visto antes no sonho. E nessa época, é importante eu lembrar, se eu não falar esse... Pessoal, não tinha visto esse vídeo, tá? Eu só vi o começo dele só, achei interessante a temática, tô vendo aqui junto com vocês enquanto eu gravo. Seguiu. Detalhe não vai fazer sentido. Nessa época, eu tava lendo um livro de contos do Oscar Wilde, que é sensacional, né? O material do Oscar Wilde é simplesmente incrível, né? O Retrato de Dorian Gray é uma das coisas mais brilhantes que já foram escritas. E eu tava lendo, depois que eu li o Retrato de Dorian Gray, eu gostei demais do Oscar Wilde e comecei a ler outras coisas, né? Inclusive, acho que eu tenho aqui atrás o Retrato de Dorian Gray, mas tá ali em cima, depois eu pego. E eu falei assim, eu quero ler mais coisa, né? E aí, eu peguei esse livro de contos, tá? E aí eu tava lendo um conto do Oscar Wilde chamado O Crime de Lord Arthur Savile. E essa história conta a história de um cara que procurou uma quiromante pra ler a palma da mão dele, né? E ela, quando leu a palma da mão do cara, falou, você vai tirar a vida de uma pessoa. E ele falou, de jeito nenhum, você tá doido. E eu vou ter que dar um spoiler, né? Ela profetizou lendo a mão do cara que ele ia tirar a vida de alguém, e aí ele acaba tirando a vida dessa mulher, tá? Porque dá uma neura lá, a história é sensacional. Então, o Flávio tá perguntando se eu terminei o assunto da mulher. Não terminei, eu abri um parênteses, porque se eu não falasse que eu estava lendo este conto do Oscar Wilde nessa época, não ia fazer tanto sentido. Então, lembre que eu tava lendo um conto em que o cara pede pra mulher ler a mão dele, ela lê a mão e fala, você vai tirar a vida de alguém, e ele acaba tirando a vida da própria mulher que leu a mão.
Essa mulher vem e fala, olha só, eu nunca entrei. E agora voltando pra história da mulher, que eu não sei quem é, uma senhora, nunca mais vi. Ela chegou e falou, nunca vi você, nunca entrei nessa igreja, mas quando eu entrei aqui e vi você, eu te reconheci. Aí eu falei, me reconheceu como? Ela falou, reconheci de um sonho que eu tive essa semana. Aí eu falei, como é que foi o sonho? Ela falou, você estava com um instrumento de corte, né, tô falando em código aqui, e você pegou e introduziu esse instrumento na minha barriga. Aí eu falei, meu Deus, só falta ela falar que eu serei também um homicida igual na história do Oscar Wilde, né? Eu falei, meu Deus, que maluquice. Joceline falando que uma entidade falou que ia tirar a vida dela até antes do Natal. Tá repreendido no nome de Jesus. Não sei se você é cristão, mas é importante você firmar com Cristo aí, viver em santidade e ficar no esconderijo do Altíssimo, amém? Então, quando ela falou isso, eu fiquei bem preocupado. E eu comecei a orar em pensamento, falando, Deus, é muita confusão isso, o que é isso? O que essa senhora quer comigo? Por que ela sonhou comigo e tal? Por que essa maluquice toda? E aí, Deus foi me dando umas estratégias. E eu perguntei pra ela, mas quando eu introduzi esse instrumento cortante na sua barriga, você bateu as botas? Ela falou, não. Eu falei, doeu? Ela falou, não. Eu falei, foi com agressividade ou foi uma coisa suave? Ela falou, foi suave. Aí eu falei, então peraí. Na hora desceu a informação, tá? A Bíblia chama isso de palavra de conhecimento. Desceu a palavra de conhecimento, eu falei pra ela, a senhora tem um cisto no ovário, o que a senhora sonhou era eu orando pela senhora e como se fosse uma espécie de cirurgia espiritual. Na oração, Jesus vai te curar e vai retirar esse cisto no seu ovário, porque a altura que esse instrumento cortante entrou na sua barriga foi na altura onde fica o ovário, não foi? Ela falou, foi. Eu falei, então vamos orar e a senhora será curada. Nós oramos, eu não sei o que aconteceu com ela, eu perguntei para o senhor Jair, que era vizinho dela, e ela falou, ele me disse que ela tinha sido curada, ok? Eu não vi o exame, eu não vi o que aconteceu, mas foi uma experiência muito forte pra mim. Começou estranha demais, mas terminou bem, graças a Deus. Por quê? Porque eu orei, eu busquei a Deus pra entender isso. Começou com uma história de Halloween, terminou com uma história legal de volta por cima. Glória a Deus. O Daniel, ele é um cara cristão também. Ele compartilhou aí com a gente algumas informações da vida espiritual dele, o que ele já passou. E eu quero deixar também os meus 2 centavos aqui a respeito de minhas experiências espirituais. Eu também já passei algumas coisas já, talvez não tão espirituais quanto ele, mas eu já tive algumas já. Dentre elas, eu acho interessante para a gente acabar e fechar com chave de ouro, uma que foi uma excelente experiência, na minha opinião. Bom, eu participei de um encontro com Deus e eu estava juntamente com a liderança ali do encontro e eu conversando com um dos pastores que estava lá, e esse pastor ele estava acabando de sair de um processo que ele passou. Ele entrou em missão, ele teve desencadeou nele algumas pressão, estava vivendo à base de medicamentos, um monte de coisa estava acontecendo com ele. Ele conta a história dele de uma forma, né? Se vocês deixarem no comentário que tem interesse de ouvir essa história, eu posso contar ela com mais detalhes depois. Nesse encontro, estávamos todos lá, eu e mais um outro rapaz que estava comigo, e esse que era meu amigo, estava ele, e tinha uma quarta pessoa que era um outro pastor. E esse pastor falou assim, olha, lá na minha igreja eu estou sendo muito usado por Deus em cura. Você gostaria que eu orasse pela sua vida para que você fosse curado? Aí, esse pastor que estava lá passando por esses problemas, né, ele falou assim, claro, eu gostaria sim, porque ele estava tomando muita medicação, estava com crise de pânico, entre outras coisas. Beleza. Ele foi falar, vamos lá no quarto, então a gente ora. Aí fomos nós 4 lá pro quarto. Isso aqui, gente, é pra quem é espiritual, tá? Quem não é espiritual vai falar que isso é doideira, que isso é loucura, mas quem é espiritual vai entender exatamente o que eu tô falando. Então o que acontece? Chegamos lá no quarto e esse pastor foi orar pelo outro pastor e eu e o outro rapaz lá, nós ao redor lá intercedendo. E esse pastor, que chama Pastor Aguinaldo, né? Um abraço pro Pastor Aguinaldo se ele ver esse vídeo. O Pastor Aguinaldo chegou e colocou a mão lá no outro pastor e foi orar. Quando ele tava orando, ele virou e falou assim, você crê que você tá sendo curado nesse momento? E ele falou assim, sim, eu creio. Aí o pastor virou e falou assim, então eu oro em nome de Jesus que você está sendo curado disso, disso, disso e disso. E ele foi e falou assim, e ele está sendo curado agora. Vocês querem sentir? Olhou para mim e olhou pro outro rapaz. Eu falei, claro que eu quero, eu tô aqui para isso, pensei. Aí eu falei assim, quero. Ele falou, encosta nele então. Pessoal, quando eu toquei nesse pastor, eu senti uma coisa que passava por dentro de mim, pelo meu braço, assim, saía na minha mão e entrava nele. Eu senti uma coisa assim, irmão, sobrenatural, sabe? Tremenda. E quando eu senti isso assim, eu tremi, eu fiquei assim, mas eu não tremi num sentido ruim, de sentir algo ruim. Pelo contrário, eu senti o Espírito Santo mover, passando através da minha vida e indo sobre a vida dele. Tudo bem, passou esse momento, cada um foi pro seu canto, foi viver sua vida. Eu fiquei mais ou menos uns 6 meses sem ver
essa turma. Quando eu encontro esse outro rapaz que estava comigo, que também tocou no pastor na hora que ele estava lá, eu virei para ele e falei assim, cara, você lembra daquele dia que a gente estava lá, que o pastor Aguinaldo orou e tudo mais? Antes de eu falar, ele já me interrompeu, falou, cara, eu lembro. E inclusive eu dei até um testemunho na minha igreja e eu contei sobre tudo como que aconteceu, que na hora que eu fui colocar a mão lá no pastor, eu senti uma coisa assim, saindo de dentro de mim e encostando nele. Eu falei, você tá de brincadeira? Aí ele, não, sério, eu tô te falando aqui, eu dei testemunho lá na minha igreja. Eu falei, cara, você não tá entendendo. Eu senti a mesma coisa. E a gente ficou se alegrando ali com o Senhor, dando glória a Deus e tudo. Ó, sobrenatural, pessoal. Aí passou-se muito tempo, eu fui ver aquele pastor, que foi o pastor que foi curado. Aí eu falei com ele, pastor, que dia você foi curado? Ele, cara, a partir daquele dia eu fui curado. Deus fez a obra na minha vida. Eu falei, como é que foi pra você? Ele, eu vou falar com você, é meio estranho assim e tal, mas o que acontece? Na hora que a gente tava lá, que o pastor falou assim, se vocês queriam ver se eu tava sendo curado, que vocês encostou em mim, eu senti alguma coisa que saía de vocês e entrava em mim. Oh, Jesus! Glória a Deus, aleluia. Sabe, eu tô compartilhando isso aqui com vocês e é algo assim sobrenatural, pessoal. Sabe, Deus ele tem muita coisa pra gente viver que é diferente de tudo que você já viu. A palavra do Senhor fala assim que o que ele tem pra nós, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, sabe, nem subiu ao coração do homem. Então são coisas tremendas que Deus tem para nossas vidas, pessoal. Se eu posso falar com vocês a respeito de experiências espirituais, poderia falar para vocês também experiências ruins, mas eu escolhi trazer uma experiência boa para fortalecer a sua fé. Você que está vendo esse vídeo até aqui, sabe, fortalece a sua fé, acredita, continua a buscar, ora, acredita, porque o Senhor ele pode fazer obras tremendas, obras maravilhosas. Ele é o único que tem poder para curar, é o único que tem poder para poder fazer transformações em vidas, em histórias. Mas melhor do que a cura, melhor do que as bênçãos, é você ser filho, ter acesso direto ao Pai, você conhecer o Pai, isso é o melhor. É você poder estar na casa dele, se alegrar com ele, não se preocupar com os problemas, com as coisas ao seu redor, mas saber que você está nos braços do Pai e é ele que cuida e zela pela sua vida. Amém? Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado, tá? Eu tô deixando aqui em algum lugar dessa tela um card aí com outros vídeos com esse mesmo estilo, com essa mesma temática e que a sua fé possa ser aumentada através desses vídeos, beleza? No mais, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, fica na fé, fique firme e até o próximo vídeo. Valeu!